Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. E hoje começamos a nossa aula de uma maneira diferente. Ao fundo tenho imagens do meu canal no YouTube. Isso para convidar todos vocês a assistirem os vídeos que eu faço com tanto carinho em direito empresarial, notarial e registral e também de oratória. Será um prazer tê-los conosco. Portanto, compartilhem os vídeos com os seus amigos, ative o sino de notificações, se inscreva. É um prazer tê-los por aqui. Mas hoje nós falaremos sobre a fase falimentar, os seus principais detalhes, as suas nuances. Você não pode perder essa aula sensacional. Se você vem acompanhando as nossas aulas de direito falimentar aqui no canal do Tabelião, você deve saber que estamos estudando a fase falimentar. Essa fase, que é o núcleo da ação de falência, vai mediar entre a sentença que decreta a falência e a sentença que encerra a falência. Ela possui 4 subfases fundamentais: apuração do ativo, apuração do passivo, liquidação do ativo e pagamento dos credores, que é o cerne da resposta que procuramos à pergunta: como vai pagar? Como serão pagos os credores? Para isso, nós devemos entender as figuras que norteiam e que são o sustentáculo da ação de falência. Por isso, na aula passada, nós estudamos os órgãos da falência. Falamos do administrador judicial, da Assembleia Geral de Credores e também do Comitê de Credores. Dito isso, nós podemos começar a nossa aula de hoje com mais profundidade. Vamos lembrar que na sentença que decreta a falência, o artigo 99 da LF, a Lei de Falência, existe um conteúdo vasto de incisos que o juiz deve observar. Um dos principais deles é a nomeação do administrador judicial, dentre pessoas idôneas, preferencialmente entre advogados, administradores de empresa, economistas e contadores. Esse cara é fundamental porque ele atua de uma maneira incisiva na ação de falência. O AJ trabalha muito mais na ação de falência do que na ação de recuperação judicial. Isso porque, com a sentença que decreta a falência, o falido, que era empresário, se afasta da administração de seus bens. Aliás, ele é proibido de administrar os próprios bens e de fazer a gerência desse mesmo acervo patrimonial. Quem assume a gestão é o administrador judicial e ele passa a tomar diversas atitudes importantes. Ao passo que na recuperação judicial, o administrador judicial atua em conjunto com o empresário beneficiado com esta mesma recuperação. Isso porque na RJ, esse empresário não se afasta da gestão de seus próprios bens. Mas voltando aqui para a ação de falência, o administrador judicial vai assumir as suas funções em até 48 horas após a prolação da sentença. Ele tem esse prazo para assinar o termo de compromisso e a partir daí ele atua na gestão, na administração da massa falida objetiva. A massa falida objetiva seguirá este nosso caminho que nós traçamos hoje: apuração do ativo, a apuração do passivo, liquidação do ativo e pagamento dos credores. Já a massa falida subjetiva, nós falaremos em um momento oportuno, que é a definição do quadro geral de credores. Mas o administrador judicial, que ele tem que fazer uma das principais funções na apuração deste ativo e na apuração do passivo, que é feita concomitantemente, é a análise dos livros contábeis, dos documentos, dos contratos, para saber o que existe de patrimônio, o que existe de crédito, o que existe de recebível e o que existe do débito, do que é passivo, daquilo que deve ser pago. E um dos atos fundamentais feitos nessa fase falimentar é a elaboração de um auto de arrecadação. O auto de arrecadação dos bens do falido.
Isso é feito por meio de um inventário de bens, bem como de um laudo de avaliação. Um laudo que irá avaliar cada um dos bens que compõem a massa falida objetiva e feita da maneira mais individualizada possível, item por item. O que é mais importante dizer ainda a respeito desta arrecadação de bens é que quem fale, se é uma sociedade empresária que vai falir, é só o patrimônio dela que será arrecadado. Mas uma observação importante: quando uma sociedade empresária vem a se submeter a um processo de falência, existem sócios com responsabilidade ilimitada. Esses mesmos sócios de responsabilidade ilimitada terão também seus bens arrecadados pelo administrador judicial, que é o caso do empresário individual, da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples, mais especificamente para os sócios comanditados, os sócios coitados, porque ora terão que responder com todos os bens que possuem de maneira ilimitada. É importante frisar, contudo, que se a sociedade empresária é que fale e os seus sócios têm responsabilidade limitada, esses sócios terão preservados o seu patrimônio pessoal. Uma exceção importante são com relação aos sócios controladores, os sócios administradores que atuarem com desvio de função, atrapalhando aí a gestão e causando eventualmente a própria quebra da sociedade empresária. Nesses casos, o seu patrimônio pessoal, o patrimônio pessoal desses sócios controladores ou administradores podem ser arrolados no auto de arrecadação. E essa apuração de eventuais atuações equivocadas dos administradores e controladores permanece até por 2 anos depois de prolatada a sentença que encerra a falência. Dito isso, podemos avançar para entender melhor como se dá a liquidação do ativo. A venda do patrimônio arrecadado, a venda da massa falida objetiva. E esta venda, essa liquidação, ela pode ocorrer antes mesmo da formação do quadro geral de credores, que é a massa falida objetiva, conforme nós dissemos há pouco tempo atrás. A formação da massa falida objetiva, a liquidação desse patrimônio pode ocorrer em um sentido diferente da formação da massa falida subjetiva. Esta é, inclusive, uma grande diferença entre a nova lei de falência, a Lei 11.101 de 2005, e a lei de falência anterior, Decreto 7661 de 45. E a própria lei de falência, no artigo 140, vai elencar quais são as formas, as modalidades de liquidação do ativo. A primeira delas é a alienação da empresa por meio da alienação dos estabelecimentos em bloco. Ou ainda, se não for possível, faça a alienação da empresa por meio da alienação das filiais e unidades produtivas também em bloco. Mas se não der certo dessa maneira, faça a alienação dos bens em bloco de cada um dos estabelecimentos. Mas se nenhuma dessas alternativas for escolhida, então faça a alienação individualizada de cada um dos bens do acervo patrimonial do falido. Mas nós temos que falar ainda das formas de alienação que estão previstas lá no artigo 142 da Lei de Falência e vai falar sobre a alienação por meio de leilão pela forma oral, propostas orais, ou ainda por pregão ou por propostas fechadas. Essas 3 formas são estanques, taxativas, professor? Não, existe a possibilidade de se fazer uma 4ª modalidade, uma 4ª forma de venda, ou uma 5ª, mas isso depende de pedido, de requerimento feito pelo AJ ou pelo Comitê de Credores e autorizada pelo juízo falimentar.
Então, desde que se atenda ao princípio da maximização do ativo, ou seja, quanto mais ativo se formar, melhor, nós temos então que observar essa possibilidade de uma quarta forma de alienação ou quinta, desde que seja mais vantajosa para a obtenção de mais lucro e mais ativo. E ainda é importante acrescentar que o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei nesta fase da liquidação do ativo, sob pena de nulidade deste ato processual. Muito importante que se lembre, esta é uma pergunta que é recorrente em provas de concurso público, é o que diz o artigo 83, inciso 2. Ou seja, se o arrematante de um estabelecimento levado a leilão, esses que nós levamos aí na fase do leilão, do pregão, das propostas fechadas, vem um arrematante e fala assim, olha, é meu, pago por ele, e pega esse estabelecimento empresarial para si. Se as dívidas tributárias, trabalhistas e de acidentes do trabalho também são recebidas por este arrematante, ou se não, se ele fica livre de pagar essas dívidas tributárias, trabalhistas e de acidente do trabalho. E a resposta é não, que não há sucessão nesses casos de falência. Existe uma norma parecida também para a recuperação judicial. É uma exceção, hein, pessoal? O artigo 1146 do Código Civil, o artigo 133 do CTN e também o 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, vão dizer que aquele que obtém um estabelecimento empresarial por meio de um contrato de trespasse, obtém os ônus e os bônus. Então, obtém tudo que tem de crédito e obtém também tudo que tem de dívidas contabilizadas. Corra lá na minha aula sobre trespasse aqui no canal do Tabelião para entender melhor esse assunto. E chegamos à última fase da fase falimentar. Vamos falar do pagamento dos credores. Uma vez sedimentado quem são os credores por meio do quadro geral de credores e qual é o patrimônio apurado e liquidado depositado lá na conta da massa falida, nós faremos o pagamento dos credores por meio de um critério muito simples. Primeiro, nós pagaremos os credores extraconcursais previstos no artigo 84 da Lei de Falência e, por último, os credores concursais. Nós vamos falar com mais devagar a respeito desses caras, mas em síntese, os credores extraconcursais são aqueles que sobrevêm à sentença que decreta a falência. Por exemplo, a remuneração do administrador judicial, ora, o administrador judicial surge após a sentença que decreta a falência, a SDF. Esse cara é pago com precedência em comparação com os credores que já estavam na lista, os credores trabalhistas, por exemplo, os credores com garantia real, que estão elencados no artigo 83. Então, primeiro são pagos o administrador judicial, custas processuais da ação de falência, então tudo que sobrevém. Vamos falar sobre esse assunto com mais devagar. Por enquanto, nós vamos fazer algumas observações importantes ainda dentro da fase falimentar. Primeira delas é que o administrador judicial pode tomar algumas atitudes. Primeira observação: visando a conservação dos bens da massa falida, esse administrador judicial pode requerer que ele, administrador judicial, fique com o depósito dos bens em um local sob sua responsabilidade. Uma outra observação importante: o AJ pode requerer ao juiz falimentar que se faça a alienação daqueles bens que são facilmente deterioráveis, que são perecíveis, que são de difícil conservação ou de uma conservação muito dispendiosa para a massa falida. Então, pede-se para o juiz que se faça a alienação incontinenti para que não haja mais prejuízos. Pensem, por exemplo, numa falência de um supermercado. Quanto
quanto alimento perecível existe em um supermercado. Nós vamos ficar aguardando o que para vender os itens do hortifruti granjeiro, das carnes e também de todos os alimentos que têm uma validade muito curta. Então, deve ser feita a alienação o quanto antes. Nós devemos observar ainda que existe uma possibilidade, desde que haja o requerimento judicial, a autorização do Comitê de Credores quando houver, que se faça a alienação dos bens arrecadados pelo valor da avaliação para determinados credores que estão no rol de credores da massa falida. Nós temos que lembrar que o administrador judicial pode realizar alguns atos de gestão, como empreendedor. Ele poderá realizar aluguéis e contratos de bens da massa falida quando for interessante para a maximização do ativo. Convido os senhores a olharem os artigos de 110 a 114 da Lei de Falência, que atestam sobre estas últimas observações que eu acabo de fazer. Por hoje é só, nós ficamos por aqui, retornamos logo menos com mais informação a respeito de direito falimentar e recuperacional. Convido mais uma vez os senhores a compartilhar os vídeos do canal do Tabelião, se inscreva, ative o sininho, nos siga lá nas redes sociais, procure no Instagram e no Facebook por Breno Dores. Será um prazer tê-los conosco. Até mais! Tchau!